Fala, meus irmãos, tudo na paz? Aqui é Maurício Brandão. No vídeo de hoje quero trazer um pouco do conteúdo que nós estamos meditando na Escola Bíblica Dominical, lá na IBPM, na Igreja Batista Pentecostal Mundial, em Marapicu. Então, a temática lá é a maturidade cristã. Como já tem até alguns vídeos anteriores aí relacionados a isso, relacionados à Escola Dominical, no início eu fiz alguns vídeos e o subtema ou subtítulo, né, é a lição 10, mano, do último domingo, no caso, foi a lição 10, características da maturidade, né? E tem sido um tema uma revista bem proveitosa, que tem produzido grandes coisas no nosso meio. E nós meditamos sobre o livro de Josué no seu capítulo 1, que diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que puserem a planta do seu pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei e nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará todo este povo herdar a terra que, sob o juramento, prometi dar aos pais deles, ou aos seus pais, né, os pais do povo. E é interessante, porque o subtítulo desse capítulo é Deus anima Josué. Aí a pergunta é, por que Deus tinha o intuito de animar Josué? Justamente porque Moisés, o líder principal de Israel na condução do deserto, que teve a incumbência de tirar o povo das terras do Egito, da opressão do Egito, existia um clamor no coração e na boca do povo para que eles fossem libertos, para que eles pudessem ser livres, para que eles pudessem sair das mãos de Faraó. A representação de Faraó é sempre ali uma representação do inimigo, onde ele oprime, onde ele colocava sobre o povo fardos pesados, colocava o povo para trabalhar de uma forma totalmente sem escrúpulos, sem consciência, onde eles eram ali oprimidos. O clamor deles era que eles queriam e eles precisavam sair, precisavam ser libertos. Então é só a gente ler no capítulo 2, 3 ali de Êxodo, que nós vamos ver por diversas vezes ali a forma com que Faraó tratava o povo e a forma com que o povo era oprimido e queria libertação. Até que no momento onde a gente conhece que Moisés, pastoreando as ovelhas do seu sogro, ele passa no monte, ali no monte ele vê a sarça queimar e não se consumir, ele se aproxima da sarça e Deus fala com ele que ele precisaria tirar o povo. Então ali Moisés, que também sentia a dor daquele povo, sentia a necessidade daquele povo, ele se torna agora parte da solução. Ele já não é mais alguém que só ora por solução daquele problema, daquela opressão, mas Deus traz ele como parte da solução, como alguém que vai ser usado por Deus para resolver. E Deus diz que ouvia o clamor daquele povo. Então eles passam bastante tempo debaixo da liderança de Moisés. E Josué, ele fica como auxiliar de Moisés, trabalhando lado a lado, andando lado a lado. Todas as aflições que Moisés passou, Josué estava acompanhando, estava vendo.
Mas chegou um momento em que Josué, o Moisés, ele foi levado pelo Senhor. Josué morreu. Moisés morreu, no caso. Moisés morreu e já não estava mais presente no meio do povo. Isso entristece Josué. Isso faz com que Josué fique recluso, fique abatido. E entra justamente essa temática. Maturidade cristã. O que é a maturidade, né, cristã nesse contexto? É justamente a capacidade de se desenvolver espiritualmente. Então, a maturidade é o desenvolvimento. A criança está pequena, ela come determinado tipo de alimento, bebe determinados tipos de bebidas normais, né? Leite, principalmente, água. Depois ele vai começar a ser exposto a outras coisas. Vai beber refrigerante, vai beber suco, vai comer comidas mais pesadas, arroz, feijão, mocotó. Então, a maturidade é justamente isso. A forma com que você vai desenvolver dentro de cada momento, dentro de cada situação. E entra que nesse momento de luto que Josué está passando, Deus quer tratar o desenvolvimento e a maturidade dentro da vida dele ali. Até por isso que o subtítulo vai dizer: Deus anima Josué. Isso levanta um questionamento que foi feito lá na sala. Qual deve ser a nossa postura diante do momento de luto? Até porque o luto para muitas pessoas, por exemplo, a pessoa ficar abatida ou entristecida, vai falar, pô, a pessoa não tá com o diabo, não, a pessoa tá não sei o quê. Alguém vai apontar a pessoa, vai julgar, né? Vai dizer que a pessoa tá de brincadeira, não era pra ela estar daquela forma, que ela tem que estar de pé, tem que estar isso, tem que estar aquilo. Mas a gente tem que olhar para o real cenário. Para quem o que Moisés representava para Josué. E essa postura dele no luto é uma postura totalmente normal, uma postura totalmente compreensível. Até porque ele não perdeu qualquer um, foi alguém que era como se fosse um pai para ele, como se fosse uma liderança muito importante para ele. Isso vai fazer diferença. E entrou até um comentário lá que fizemos lá, é que o luto é um período natural que muitas pessoas vão passar, todos os humanos vão passar. Mas essa passagem mostra que estar triste é normal. Estar no momento da tristeza ali, como era com Josué, totalmente normal. Porém, permanecer triste é preocupante. Até porque aquele momento de tristeza passando muito tempo, e a pessoa vivendo só em função daquela tristeza, é algo preocupante que vai levar aquela pessoa à morte. Vai levar aquela pessoa a, a se definhar e o problema não vai ser resolvido. É por isso que há um destaque nessa passagem, que Josué precisa ser animado por Deus. E Deus, nós vamos olhar nesse texto como Deus trabalha isso na vida dele, e como Deus realiza isso na vida dele. E no momento em que ele perde Moisés, a gente entende que o luto é natural, porém não é normal permanecer, e que o caminho em direção à maturidade cristã, que é esse estado, no caso que é sugerido dentro desse tema, é que está muito relacionado às perdas. Então, ao contrário do que muito se fala de que a perfeita vida cristã ou a boa vida cristã está relacionada às conquistas, né? Não, tu vai conquistar, tu vai ser rico, tu vai ser, como a pessoa fala muito, né? Tu vai ser cabeça e não cauda, vai ser isso, vai ser aquilo. Na verdade, está mais relacionado a perdas. Porque o principal fator é que ele era auxiliar de Moisés, e no momento que Moisés morre, ele precisa assumir essa responsabilidade não só diante de Deus, mas diante do povo. É importante a gente pensar. Josué vai estar diante de Deus e diante do povo. E por isso que Deus trata ele. Porque Deus não queria que ele estivesse diante do povo com aquele sentimento de estar preso ao passado.
É por isso que no versículo 2, pode ver aí, versículo 2, Deus vai dizer bem claro: Moisés, meu servo, está morto. Ou outra versão vai dizer: meu servo Moisés é morto. Quer dizer, em cima dessa realidade de Moisés não estar mais entre eles, não havia nada que Josué pudesse fazer. Ainda que ele ficasse triste, abatido, chorando, ainda que ele estivesse na pior situação, nada que ele fizesse faria com que Moisés voltasse ou que a realidade com que essa realidade pudesse ser alterada. É por isso que quando Deus anima Josué, Deus está tratando Josué para tirar ele dessa situação. É como se ele já tivesse ficado tempo demais nesse sentimento de luto e ele quer trazer a vontade de Deus para a vida dele, trazer a alegria do Espírito para ele, para que ele possa se levantar e fazer a vontade de Deus. Então, ele não tinha só que agradar a Deus, ele tinha também que estar diante do povo. E eu destaquei aqui quem era o povo, ou quem era o que representa povo. Povo é justamente o povo israelita, né? O povo escolhido de Deus naquele momento. E eles. Era só. A destaque aqui é que o povo era multidão de pessoas amadas por Deus, multidão de pessoas amadas por Deus, porém muito desobedientes a Ele. É por isso que no próprio Êxodo a gente vê que quando Deus queria falar com o povo, Deus falava com Moisés para Moisés passar para o povo. Por exemplo, quando Moisés subia ao monte para estar orando ou falando com Deus, para ouvir a voz de Deus, Deus cercava o monte com anjos e não deixava que ninguém se aproximasse do monte, ninguém do povo, nem de animais, nem nada, porque senão eles seriam fulminados caso encostasse no monte. Isso é uma coisa que aponta para a natureza do povo, isso aponta para a realidade do povo. O povo eram pessoas que Deus queria sempre estar em relacionamento com eles, porém, eles não tinham a firmeza de estar sempre em fidelidade com Deus. Claro que não eram todas as pessoas, mas essas pessoas dessa multidão, como está escrito aqui, elas tinham a capacidade de fazer os seus líderes pecarem contra Deus e também desobedecerem ao Senhor. Isso foi realizado, até uma pergunta sobre isso, que era se você tem sido do grupo de pessoas que inspiram a obediência ou a desobediência. Números, capítulo 20, do 8 ao 13. Números, capítulo 20, do 8 ao 13, vai dizer: pegue o seu bordão, ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo falem a rocha, o que Deus está mandando ele fazer, Moisés fazer. E ele dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhe disse: agora escutem, rebeldes, se vocês será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram as águas, e a congregação e os animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: porque não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhes dei. São estas águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Então, o relacionamento e a pressão que o povo causava sobre Moisés foi justamente o pivô dessa situação. De Deus falar para ele, falar com a rocha, e ele ferir a rocha e ainda falando com o povo: não, eu vou ter que dar água para vocês, seus rebeldes, não sei o que. Pai! Foi lá e fez
a besteira toda, né? O que não era para ele ter feito. Então, Números 28:13 mostra essa realidade de que uma pessoa que pode inspirar a obediência ou a desobediência. Isso aí estava na consciência de Josué, estava na consciência do que esse povo já fez com Moisés. Então ele fica pensando, cara, se eu vou me levantar daqui desse luto, dessa tristeza, mas eu vou estar diante desse povo que fez isso, isso e isso contra Moisés. Eu sei o que eles já fizeram. Por exemplo, tem outra passagem aqui. Êxodo 17:4. Êxodo 17:4, que o povo deseja apedrejar Moisés. Êxodo 17:4. Êxodo 17:4. Exodo. Êxodo 17:4. Toda a congregação dos filhos de Israel, a partir do 1, vou ler do 1. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Sempre relacionado à água, né? Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse, nos dê água para beber. Moisés respondeu, por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo, por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede? E a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos. Então Moisés clamou ao Senhor, o que farei com este povo? Daqui a pouco eles vão me apedrejar. Então, a consciência que Josué tem é justamente essas lembranças também. De que, cara, eu vou estar diante desse povo que tentou contra a vida de Moisés, que fez isso, fez aquilo. Mas quando se trata da relação de maturidade, Deus quer tratar. É como se Deus estivesse dizendo, não interessa para mim qual é o sentimento que você tem em relação ao povo. O importante é você cumprir aquilo que eu estou determinando. Porque a determinação para ele era, se levanta que você vai dar continuidade àquilo que foi começado com Moisés no passado. E é por isso que Deus vem e anima ele. E Deus quer que interiormente ele tenha desenvolvimento, evolução. Que ele saia daquele período de luto que é normal e que ele possa encontrar essa maturidade que está relacionada justamente a perdas e justamente a ele perdoar o povo e mesmo na dificuldade seguir avante. Entendeu? Então Deus faz essa promessa para ele e independente de como era o comportamento do povo. E a gente está no versículo 2, mais para frente. Mais para frente, Jesus, no próprio versículo 2, na terceira parte, ele vai dizer, entre na terra que eu jurei aos filhos de Israel, que vai entrar você e todo esse povo. Então ele está tratando, assim como o povo vai entrar, você também vai entrar. E você faz parte desse plano, você faz parte do propósito, você faz parte do projeto. Você não é maior, nem melhor, nem mais especial, não. Mas você vai estar com essa responsabilidade de estar diante desse povo. Isso é tratado para ele. Está cada vez mais claro de que o testemunho dele precisava estar também moldado e alinhado e preparado para que ele pudesse estar ali. Então é por isso que Deus tem o interesse de animar a Josué. O vídeo ficou um pouco grande, cara. Então eu vou ter que separar esse vídeo aí em duas partes. Que daí tem o versículo 3, versículo 4 e mais pra frente. Então eu vou voltar no próximo vídeo para falar sobre esse tema aí. Ainda sobre esse tema. Mas de início é justamente isso. É Deus levantando Moisés e Josué
trazendo para Josué uma realidade de que ele não precisava ou não deveria ficar com a sua mentalidade presa naquilo que aconteceu no passado, mas entender que em cima da responsabilidade que ele tem, isso aponta para a vida cristã, em cima da responsabilidade da vida cristã, independente de qualquer coisa, nós precisamos estar voltados para aquilo que o Senhor quer para nós e para aquilo que o Senhor quer para cada um, para aquilo que o Senhor quer das nossas vidas, entendeu? Então, essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Fique atento aí no próximo vídeo que estarei subindo em breve. Deus abençoe sua vida. Fique na paz.